Como é o mundo espiritual? Verdade, ninguém veio de lá para contar como é de fato. Mas eu acho que se a entidade, a religião, resolve falar de como é do lado de lá, assume esse assunto, deveria levar com um pouco mais de clareza. Deveria adotar fontes, outras fontes, não somente a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é muito sucinta, muito reduzida nesse lado documental, nesse lado da descrição. Outro dia peguei um panfleto de uma religião dizendo exatamente esse título: Como é o mundo espiritual? Aqui eles colocam passagens bíblicas, mas não descrevem o mundo espiritual do lado de lá. Eles repetem o que a Bíblia fala, ou seja, eles não querem se comprometer a dizer algo que eles não podem se responsabilizar depois. E eles se responsabilizam por tudo que dizem, se responsabilizam por aquilo que sabem e não se responsabilizam por aquilo que acham. Quando em verdade eu vejo da seguinte forma: cada um de nós, deve ter uma percepção, uma compreensão de como é o mundo espiritual, a vida após o desencarne. Se há vida após o desencarne, é tudo opinião pessoal, particular. E a opinião particular não pode ser colocada em dúvida, não pode ser colocada como mentira, porque é baseado em nossa única compreensão, nosso único entendimento, estudos que podem se estender por encarnações. Esse encarte diz que a Bíblia conta que o mundo espiritual em verdade, esse encarte não conta nada sobre o mundo espiritual. Coloca uma passagem bíblica: desci do céu e não para fazer a minha vontade própria, mas a vontade daquele que me enviou. João 6:38. Esse tipo de passagem que eles colocam como descrição de como é o mundo espiritual. Em verdade, este encarte coloca uma passagem bíblica se referindo ao lado de lá, mas só falam do lado de cá, não se comprometem. Eu acho que cada um tem o seu direito, o seu dever até mesmo, de explicar como é o mundo espiritual, porque todos vamos passar por isso, todos vamos passar por algum estágio desse desencarne. A meu ver, já assumi, minha opinião, aqueles que concordarem, assumam, em parte, totalmente se desejarem, mas a meu ver, o desencarne, a vida espiritual, o mundo invisível, o mundo espiritual, se desenrola da seguinte maneira: desencarnamos e passamos por 40 dias. Os 40 dias após o desencarne, passamos em algum lugar que é exatamente igual àquilo que desconfiávamos ser o paraíso ou o inferno. Fica a critério de cada um decidir o que é que existe lá. Se eu acredito que lá é o paraíso, algo próximo a isso, próximo à mata, próximo a peixes maravilhosos, rio, animais domesticados, animais selvagens domesticados, mansos, eu passarei, passarei 40 dias lá vivendo esse paraíso, essa coisa maravilhosa que eu acho. Agora, se eu achar que lá é um prostíbulo, vamos ao ponto extremo da explicação, se eu achar que lá é prostíbulo, é sexo, é orgia, bacanal, tudo que um pervertido sexual acredita, se eu achar que lá é
uma zona, uma putaria, mais explicitamente, viverei neste tal paraíso por 40 dias, transando, fazendo mil coisas que eu gostava de fazer aqui, mil coisas que eu achava interessante fazer aqui. Viverei 40 dias lá. Há um detalhe: aquele que tem um pouco de iluminação, um pouco de esclarecimento, de entendimento, não passará 40 dias neste paraíso, no caso, num paraíso como este, e não num prostíbulo. Este não tem luz nenhuma. Quem acredita que o paraíso seja um prostíbulo não tem luz, não tem condições de discernir o que é o bom, o que é o correto, o que é o sábio. Então aqueles que vêm, imaginam ser o paraíso algo parecido com isto, ou mais belo ainda, estes podem nem passar 40 dias lá, passará menos tempo. Agora, por que esse período de pausa antes de prosseguir viagem, antes de ir para o éter definitivamente? Em geral, nós nos despedimos deste mundo com certo sofrimento, dores, mágoa do mundo, tristeza, raiva. Nos despedimos deste mundo um pouco desequilibrados emocionalmente. Todos nós nos despedimos um pouco desequilibrados emocionalmente. Precisamos nos recompor. Nos recompor é o nosso corpo emocional. Nosso corpo emocional, nossas emoções precisam ser amenizadas. Não podemos levar mágoas daqui, de qualquer tipo. Não podemos levar. Então, nosso corpo precisa de um período de incubamento para eliminar tudo isso. Então passamos 40 dias exatamente num lugar que seja próximo ao que vivemos aqui. Inclusive existem experiências de espíritos que ficaram alguns dias vivendo normalmente o seu dia a dia sem se darem conta de que estavam desencarnados. Eu tive uma experiência com um cunhado meu, só se deu conta do seu desencarne 10 horas, 12 horas depois do ocorrido. Acontece. Então a pessoa fica, o espírito, fica neste local próximo daquilo que ele sugere ser o paraíso por 40 dias. Fica lá, equilibrando seu emocional, digamos assim, sarando de suas feridas, sarando das suas feridas físicas, que deixaram marcas no emocional, e de suas feridas emocionais. Ficam lá curando elas, amenizando o que é possível. Com o passar dos dias, desses 40 dias, o espírito começa a notar que algo não é. Ele não sabe que está num paraíso. Normalmente não sabe que está num paraíso, que está desencarnado, melhor dizendo. Ele acha que está no plano terreno. Às vezes encontra até os amigos encarnados ainda, encontra pessoas, encontra situações, trabalha. Tudo aquilo que ele acha que é o ideal para ele, ele contém, ele mantém. Na verdade, essas pessoas que ele vê, esses encarnados, estão no corpo etéreo dele. Produzem tudo isso para acalmá-lo, para deixá-lo um pouco, amenizar suas dores, como eu já disse. Após esses 40 dias ou antes, o espírito começa a perceber que alguma coisa não é daquele jeito. É cansativo. É uma mesmice. Nós vivemos neste mundo, nós vivemos nesse plano matéria, superando dificuldades, superando obstáculos. E quando não tem obstáculos, caímos numa depressão. Muitos países sem problemas, há uma quantidade grande de suicídios porque não tem problemas. As pessoas, os idosos principalmente, não sofrem de depressão porque não tem obstáculos a vencer, não tem dificuldades a vencer. Então cai numa mesmice. E acontece a mesma coisa no plano espiritual. O espírito lá, sozinho, cai numa mesmice, numa monotonia
que não tem explicação. Para ele não tem explicação, ninguém vai lhe explicar que aquilo é uma monotonia e que uma hora terá de sair de lá. Então aos poucos esse espírito vai se cansando daquilo, começa a se indagar se é tudo aquilo mesmo, se está certo, se não é diferente, e aos poucos cria coragem de procurar um horizonte, desvendar algum horizonte. Às vezes nenhum horizonte consegue encontrar para desvendar, mas sabe que tem alguma coisa que não está certa e procura saber o porquê daquela monotonia. Quando descobre que está desencarnado, aí o sofrimento de saber disso já não é tão grande, porque seu emocional já foi equilibrado. Aí ele passa para o estágio seguinte, que é o estágio dos estudos do que fez de certo, o que fez de errado, o que causou aquela existência. Volta a ser o Espírito eterno, volta a viver a vida eterna, e não a existência que havia findado algum tempo antes. Esta é a minha visão da primeira etapa de como é o mundo espiritual. Claro, religiões, pessoas têm o direito de dizer o que bem quiserem sobre a aparência deste lugar, mas todos dirão aquilo que cabe ao nosso linguajar, porque a linguagem daqui são os nossos 5 sentidos que nos colocam. Como é aqui, são os nossos 5 sentidos que mostram, enquanto que o mundo de lá, não temos os nossos sentidos desenvolvidos para interpretar a aparência do lugar. João, em Apocalipse, descreve a Nova Jerusalém. Eu acho que é a descrição mais completa de alguma coisa, de algum lugar de lá. Mas como é que é essa Nova Jerusalém? Um cubo, 144 mil côvados, um cubo, 144 mil côvados, profundidade, altura, largura, com 12 entradas, 3 em cada, virado a cada polo, a cada ponto cardial, 12 portas com 12 pérolas, uma em cima de cada porta, 12 pedras diferentes, uma em cada porta, e um apóstolo de Jesus sendo o guardião destas portas. Espíritos, 12 mil entram em cada porta, 12 mil saem, e lá dentro é uma descrição complexa que, em todos os sentidos, a meu ver, é impraticável se construir um templo destes aqui, com essas especificações, da maneira que é lá dentro. A descrição do que tem lá dentro. Lá dentro é só pedra, cristais, águas que se parecem cristais, o trono de Deus que se parece cristal, o próprio que está sentado no trono que é de Deus é um cristal. Então, é uma descrição para os nossos ouvidos encarnados, uma descrição para a nossa interpretação de encarnado, e não uma descrição do que é realmente lá. Não sabemos como é do lado de lá, dentro da nossa linguagem. Então, explicar como é um mundo invisível, eu acho que é a concepção particular de cada um, e não devemos manipular esta interpretação, não devemos induzir a outras ao que nós achamos, não devemos induzir ninguém a acreditar no que cremos, e sim deixar que a pessoa, de livre e espontânea vontade, chegue à sua conclusão, chegue ao entendimento do que é tudo isto, chegue à sua verdade interior do que é, de como é a casa de Deus, como é a morada de Deus, e até mesmo de qual é a aparência dele.